Graça e paz, meu amigo irmão, para a nossa devocional de esperança e vida de hoje, eu quero aqui, pela graça de Deus, meditar com você nas palavras do próprio Jesus, que estão registradas no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, versículos do 35 ao 36, apenas nós vamos ler esses dois versículos, embora eu quero aqui fazer uso de todo o seu contexto imediato para a nossa meditação de hoje. Lucas 6, 35 e 36 diz assim: Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Querido, desde o capítulo 4, Lucas ele vem relatando a missão de Jesus ali na Galileia. Então aqui no capítulo 6, na verdade, nós temos Jesus ensinando já uma multidão sobre o amor que é devido aos inimigos. E então, a partir do versículo de número 27, ele está então chamando os seus ouvintes para amarem aos seus inimigos, tanto em ações quanto em palavras, pois ele diz: façam o bem a quem os odeia, abençoem os que os amaldiçoam, e ele ainda os incita: orem por aqueles que os maltratam. E Jesus ele segue assim, dando aos seus seguidores ali vários exemplos práticos de como evidenciar este amor. O que até seria fácil, se você for ler, você pode concordar comigo que seriam ações bem fáceis de serem realizadas se elas fossem exigidas apenas para serem demonstradas em favor daqueles que também nos amam ou então nos fazem o bem. Mas o chamado de Jesus é para que este amor seja evidenciado aos inimigos. E, de fato, esse chamado ao exercício do amor, ele não parecia e continua não parecendo nos nossos dias algo interessante aos olhos humanos. Afinal, amar e servir aos inimigos não é o padrão do mundo em que nós vivemos. E é justamente por isso que Jesus, agora a partir do versículo 32, ele vai apresentar um contraste, meus irmãos, entre os padrões do mundo e do céu. Ou seja, ele está aqui falando a mim e a você acerca das diferenças entre as realizações humanas e ao modelo divino, ao modelo de Deus, o qual nós somos convidados a viver. Então, além de soar estranho a nós, homens, a ordem para amar aos inimigos, ela parece impossível a nós. Mas conforme nós sabemos aqui na palavra do Senhor, aquilo que é impossível a mim e a você é possível ao nosso Deus. E veja que ele deixa claro no texto que nós lemos nos versículos 35 e 36, que esse chamado, essa ordem é aos filhos de Deus. E Jesus insiste com estes filhos de Deus. Em outras palavras, queridos, ele está dizendo aos filhos de Deus assim: olha, amem aos seus inimigos com ações altruístas, assim como eu os amei, assim como eu os tenho amado. Por isso, irmãos, esta missão que nos foi dada, ela, ainda que difícil, não nos é impossível, porque a sua realização não se dá pela minha força ou pela sua força, mas se dá pelo poder do Espírito de Deus. E, queridos, se nós olharmos para toda a história bíblica, nós vamos encontrar bons exemplos, tanto de homens quanto de mulheres, tão pecadores e falhos quanto eu e você, que dependendo de Cristo, eles amaram aos seus inimigos, tanto em palavras quanto em ações. E eu quero aqui apenas destacar um deles, que talvez você se lembre bem, Estevão. Estevão, queridos, a palavra de Deus conta que enquanto ele estava sendo apedrejado, a exemplo de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, ele também orou por aqueles que intentavam o mal contra a sua vida. E a sua oração, que você pode encontrar lá em Atos, no capítulo 7, versículo de número 60, foi: Senhor, não os culpe por este pecado. Ele amou, Estevão amou os seus inimigos, assim como o Senhor Jesus amou, até o fim, para que o nome de Deus o Pai fosse glorificado. Queridos, veja comigo agora no versículo 40 aqui de Lucas 6. Jesus diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre,
Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Querido, não sei se você consegue perceber isso, mas aquele que nos chama é Cristo Jesus, o Mestre, que não só nos convida a amar os nossos inimigos, mas que também nos ensina a seguir todos os seus passos. E ele assim o faz, queridos, por meio do seu Espírito Santo, que habita em nós, que nos instrui dia a dia em sua palavra, para que nós sejamos então cada vez mais parecidos com ele, tanto em palavras quanto em ações, amando o outro até o fim. Ainda que este outro venha a ser ingrato ou então mal conosco. Mas, querido, pense bem, assim como eu e você também fomos maus e ingratos com o nosso Senhor, ou ainda o somos quando nós flertamos aí com o pecado, mesmo sabendo do alto preço que Jesus pagou para que você e eu fôssemos perdoados. Querido, a minha oração nesse dia, diante desse desafio, dessa ordem que o Senhor Jesus nos dá, é para que, a começar em mim, nós tenhamos a ousadia e a perseverança de seguir ao nosso Mestre Cristo Jesus, bem como a disposição, meus irmãos, de aprender a desfrutar do seu perdão e amor, perdoando e amando também, principalmente aqueles que tentam de alguma forma nos prejudicar. Que o nosso bom mestre, meu irmão, nos ajude a evidenciar o amor, tanto em ações quanto em palavras que testemunhem o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus em nós, para a glória de Deus, o Pai.